Olá, gente! Tudo bem com vocês? Estou num cenário diferente aqui, estou no quartinho do Pedro, esperar o pessoal ir entrando. Quanto tempo que eu não faço uma live aqui! Que gostoso! Cheguei atrasada, não sei se vocês perceberam, né? Normalmente eu chego um pouquinho antes, hoje eu cheguei em cima do horário, com as crianças de férias. Cara, uma loucura, né? Tudo bem com vocês? Ó, meu caderno aqui com todo o conteúdo preparado pra gente conversar. Coloquei uma luz. Oh, meu Deus. Aí. Hoje eu não tô no meu escritório, tá tudo meio ajustado aqui. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Me mandem um ok. Estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Tudo bem? Me mandem um sinalzinho, um joinha. Gente, eu quero pedir uma coisa pra vocês, tá? Eu quero que vocês compartilhem. Tá, ok. Eu quero que vocês peguem esse aviãozinho que tem aqui e mandem pra mamães que vocês conhecem, que são amigas de vocês. Se o bebê delas tem muitos despertares, diga pra ela, vem assistir a live, que na live a gente vai conversar e a gente vai alinhar várias coisas, tá? Então, fica o meu convite para que vocês compartilhem, tá? É uma forma de levar mais informação para mais mamães, tá? Quero deixar o convite também para quem não está no grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp ele é gratuito, depois que terminar a live, que vocês entrem lá, tá? Uma vez na semana eu encaminho informações. Gente, hoje nessa live vai ser sobre os despertares noturnos, né? E sempre que eu faço uma live, eu falo que eu não consigo falar especificamente só sobre aquilo, porque eu preciso dar um contexto para que vocês entendam melhor, para que vocês possam de fato ter uma bagagem para fazer os ajustes que são necessários, tá? Então eu quero explicar um pouquinho aqui para vocês, tá? Muitas vezes quando eu inicio um atendimento, a mãe chega até mim dizendo, olha, eu não tenho problema, por exemplo, para iniciar o sono. O meu problema hoje é a quantidade de vezes que o meu filho acorda. E aí o que eu falo para essa mãe é que, claro, a gente precisa entender que sono... Eu tô falando de um indivíduo, né? E eu tô falando de um indivíduo total. Não dá pra eu tirar todo o restante das coisas. Todo o restante o quê, Fernanda? Uai, não dá pra eu tirar a alimentação dessa criatura. Então, eu preciso ter certeza. Quando eu chego no ponto de olhar pros despertares, eu preciso ter conversado com a mãe e dito, tá ok a alimentação durante o dia? Se é um bebê que só mama ainda, que não se alimenta, que não tem ainda a introdução alimentar, eu preciso ter certeza de que esse bebê tá mamando bem durante o dia e no intervalo que realmente esteja suprindo a necessidade calórica dele ali, para que ele faça menos mamadas durante a noite. Então a alimentação, por exemplo, é um ponto, tá? O ajuste das atividades que são feitas ao longo do dia. Gente, quantas famílias eu vejo colocando a criança para fazer natação 18 horas. A gente libera uma quantidade de hormônio que não é legal de ser liberada. A gente libera hormônios que não são legais de serem liberados às 18 horas. A gente não sabe sobre isso, mas a gente não deveria fazer atividade física à noite, né? Não é o melhor horário. Mas eu sou adulta e eu não tenho outro horário, ok. Mas se você é criança, pro teu filho, você pode tentar organizar de uma forma diferente. Então, a gente vai entender quais são as atividades da forma que a gente vai dispor ali ao longo do dia, para que esse dia fique equilibrado e para que esse dia fique bem, né? E também estimular essa criança a ter um gasto de energia legal, né? O que eu vejo muitas vezes é a criança simplesmente não indo pro chão, ficando muito em dispositivos. Hoje o negócio tá meio maluco, né? Os pais simplesmente não saem com a criança de casa antes de 2 meses. Gente, eu não tô falando pra ir numa aglomeração, não tô falando pra ir em lugar assim, mas sabe, sair em um lugar aberto, pra essa criança olhar as coisas, pra ela ser exposta ao sol, pra ela cansar olhando pra coisas diferentes do que ela tem em casa. Então, porque isso é o gasto de energia da criança,
tá? Então, isso também é um ponto muito importante. Aí tem a questão também, eu tô dando uma pincelada porque eu preciso que vocês entendam isso, né? Para que vocês possam entender de fato o que tá acontecendo na casa de vocês e que vocês possam ajustar o sono dos filhos de vocês. Porque o que eu sempre falo é o seguinte, gente, claro que a maternidade, a paternidade, ela nos tira do egoísmo e ela nos traz um certo cansaço, né? Porque, de fato, há uma demanda ali. Mas isso é diferente da gente viver exausto. Isso é diferente da criança acordar 5, 6, 7, 8 vezes, né? Isso é diferente de uma criança que já tá pronta para dormir a noite inteira e tá mamando ainda 4, 5, 6 vezes. Muitas vezes a gente é colocado nesse lugar e dito que é assim, que é normal, que é isso aí, que não adianta reclamar. Porque hoje existem extremos, né? De um lado, tem o extremo de que a maternidade é exaustão, tira seu marido da cama, dorme com seu filho até quando ele quiser, você precisa acolher seu filho, e tá tudo certo, somos mamíferos, né? E do outro lado, há um autoritarismo, onde eu banco uma criança presa num berço, fecha a porta e, tipo, uma hora vai dormir. E não é esse o caminho. Então a gente tem que achar esse caminho do meio. A gente tem que achar um caminho que faça sentido, que nos traga equilíbrio, que nos traga no dia seguinte uma criança bem, porque descansou, porque é um hábito que essa criança vai carregar para a vida. Alguém tá falando aqui pra mim que tem um bebê de 3 meses. Fica aqui. Eu vou, inclusive, ajustar a expectativa de vocês, porque hoje eu tenho visto muita expectativa desajustada. Muita expectativa desajustada. Então, assim, a gente precisa ajustar isso. A gente precisa ajustar o ambiente de sono. Hoje eu tô aqui no quarto do Pedro. Depois eu vou virar ali pra janela pra vocês verem. Gente, ambiente de sono é escuro, tá? É inegociável. Eu tenho vários vídeos explicando sobre isso. Ambiente de sono é fresco. Ambiente de sono a gente usa o ruído branco pra abafar o som de fora. Então, a gente precisa ter ferramentas, a gente precisa conhecer, a gente precisa ser denso esse conhecimento pra gente colocar em prática, pra gente não ficar no achismo de cada hora faz uma coisa, porque vai virando uma grande bagunça e não funciona. Se eu, mãe, não estou segura para conduzir com os meus filhos, como é que os meus filhos vão sentir essa segurança e poder descansar? Fala pra mim, como é que isso vai acontecer? Não vai acontecer, né? Acho que é importante que isso seja muito claro, né? Então, assim, a gente precisa cuidar desse ambiente de sono, que é um ponto importante. Precisamos cuidar da rotina dos nossos filhos. Eu gravei um Reels hoje, que depois eu vou editar para subir, falando sobre isso, assim, cada faixa etária tem uma rotina que atende. Um bebê de 3 meses, ele simplesmente não sustenta, né? Tá aprendendo a sustentar o pescoço até o 3º mês. No final do 1º ano, ele tá praticamente andando. Então, não dá pra eu achar que o bebê de 3 meses precisa dormir a mesma coisa que o bebê de 1 ano. O amadurecimento, ele é muito grande nesse 1º ano de vida. Então, a gente precisa entender quais são as necessidades em cada faixa etária para que a gente oferte para os nossos filhos, para que a gente oportunize para os nossos filhos. Porque a ideia de que quanto mais cansado o bebê está, melhor ele vai dormir, é uma ideia completamente errada, tá? Então, eu acho que esses pontos, eles precisam estar todos alinhados e encaixados para que a gente possa partir agora do que eu tô falando pra vocês, de entender assim, né? Então, eu tô lá no atendimento, a mãe chega e fala assim pra mim, eu não tenho problema pra colocar o meu filho pra dormir, o problema é que ele não se mantém dormindo. O que acontece na grande maior parte nesses casos, tá? Tudo o restante, muitas vezes, quando eu pego essa família, tá tudo ajustado, tá? E aí eu digo assim, a primeira coisa, e aí vamos entrar na questão ali que tinha uma mamãe falando que tem um bebê de 3 meses. Vamos ajustar a expectativa? Vamos ser real? Vamos, né? Realidade. Os despertares, eles acontecem na vida da criança por uma questão de sobrevivência, certo? Então, é muito importante que a gente entenda. Claro que a gente quer, quando a gente é mãe, que o bebê comece a dormir a noite inteira logo, porque a gente gosta de dormir a noite inteira, né? A gente está mais disposto no dia seguinte, a gente está habituado a isso. Porém, no início de vida, há uma necessidade por uma questão de sobrevivência. O bebê ele ainda não regula a temperatura corporal,
Isso ainda é bem imaturo na criança. O bebê tem um estômago deste tamanho, então ele precisa entender que ele tá com fome, ele precisa solicitar a mamada. Então, é uma questão de sobrevivência o ponto da criança acordar. Mas escuta aqui. Conforme essa criança vai crescendo, a gente precisa ir diminuindo esses despertares, correto? E a maior parte das famílias que eu atendo não é isso que acontece. A criança tá com 1 ano, tá acordando 5 vezes à noite pra dar uma mamadinha. Ou então a criança tá com 1 ano e tá acordando, 5 vezes da noite pra dar uma ninadinha. É isso, é ajustar a expectativa. Um bebê de 3, 4 meses vai acordar 2 vezes à noite pra mamar. É natural e esperado, tá? Um bebê de 7 meses, que já tá iniciando a introdução alimentar, vai acordar 1 vez. Mas o bebê da fulana, da ciclana, dorme a noite inteira com 7 meses. Ótimo, ele consegue. O que eu tenho pra falar pra vocês é, Pedro, ele é filho de consultora do sono, e o Pedro começou a dormir a noite inteira com 8 meses. Antes disso, ele acordava pra mamar porque ele tinha fome, entendeu? Então, a gente precisa entender, palpar no que de fato atendendo realmente a necessidade da criança, né? Não é ditando uma regra que às vezes não é o real, que às vezes não tá sendo respeitoso, não tá sendo condizente com a faixa etária que a criança tá. Isso é muito importante. E hoje na internet a gente vê coisas bizarras relacionadas a com 3 meses, 12 horas de sono. Tem curso que fala sobre isso, tem livro que fala sobre... Para, o bebê precisa mamar. Isso é esperado, tá? Naquela faixa etária ainda. Aí, quando que eu posso esperar um bebê já fazendo a noite inteira de sono? Tem algumas crianças que levam uma mamada até 1 ano de idade. Mas o que eu vejo na maior parte das famílias, quando se tem já uma boa introdução alimentar, é que com 10 meses a gente já consegue uma noite inteira de sono. Claro, hoje eu falei sobre isso com uma família e aí eu vou pontuar isso aqui com vocês. Eu não gosto, prestem atenção no que eu tô falando pra vocês. Eu não gosto. Gente, sabe o que eu queria? Só vou falar uma coisa antes de eu continuar a linha do meu raciocínio. Eu queria muito poder estar com vocês. A gente tem 48 pessoas aqui assistindo agora. Eu queria muito poder estar olhando pro rostinho de cada um de vocês, poder dar um abraço em cada um de vocês. Eu gosto muito de estar aqui, mas eu gostaria muito de poder estar pegando assim, ó. É muito gostoso essa troca que a gente tem, tá? Então assim, ó, quando a gente tá voltando à nossa linha de raciocínio, né, que a gente tava fazendo, quando a gente tem ali um bebê que ele não sabe adormecer, ou seja, que ele depende de algo, que ele não consegue, por si só, fechar o olhinho e relaxar para dormir, normalmente o que a gente faz? Ou a gente coloca esse bebê para mamar, né? E aí a gente deixa o bebê ali, e aí o bebê vai ficando até que ele pega no sono. Ou então a gente fica ninando esse bebê, né, loucamente até o bebê pegar no sono. Ou então a gente... tem inúmeras questões, né? Tem mãe que pula na bola de pilates, tem mãe que vai pra rede, tem mãe que o bebê pega no cabelo da mãe, enfim, né? Esse bebê inicia o sono assim, certo? Na troca do ciclo de sono, ele precisa disso pra ele voltar a dormir. Ele acorda, porque esses micro despertares, eles são esperados, eles são fisiológicos, e tá tudo certo. A grande questão é que ele precisa saber voltar a dormir sozinho, né? E se ele não sabe, e por que ele não sabe? Gente, porque a gente não oportunizou, porque a gente fez por ele, porque... Olha lá, tem alguém falando essa bola de pilates é uma coisa. Cara, bola de pilates é assim, ó, é 2 alegrias, entendeu? É uma na hora que você descobre, que você fala, pronto, resolvi minha vida, porque o bebê acalma, de fato, e a outra... ó, o conselho de quem já usou, nunca use. E a outra é na hora que você se põe refém. Eu já atendi uma família que ela falou assim, Fernanda, a bola furou no meio da noite, eu peguei aquelas fitas e enchi a bola e passei, porque não tinha outro jeito. E aí você fala, cara, é bizarro. Não é, você tá naquele desespero, e aí a criança não para de chorar. Então, o que é importante a gente entender que a gente precisa trabalhar nesse mecanismo do início do ciclo de sono. Sabe uma coisa que eu ia falar e que eu perdi a linha do raciocínio aqui? Assim, ó, isso a gente vai fazer numa hora que a criança não tá doente, numa hora que a criança... Você acha aquela janela para iniciar o processo, para iniciar esse ajuste, numa hora que a criança tá bem. Porque não adianta você querer começar o processo a hora que tá nascendo 4 dentes na boca, né? Não vai fluir. E aí me perguntam muito assim, e os saltos? E não sei o que... Gente, ensina bons hábitos. Acha uma janela que a criança tá bem...
ensina o bom hábito. Porque assim, ó, eu li uma frase num livro que eu tô lendo que me faz muito sentido. O processo do adormecer, ele é aprendido. E ele também é desaprendido, tá? E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque, por exemplo, eu contei, eu já compartilhei isso aqui com vocês do Pedro, né? Que nesse rolê de final de ano, de viagem que a gente fez, de Natal, depois de Ano Novo, e aí junto com isso teve mudança, né? A gente mudou do berço pra cama, porque o Bonito começou a pular o berço, e teve uma questão da fala, avançou muito a fala. O Pedro começou a não dormir sozinho. Ele começou a solicitar nós, o João vinha ou eu vinha, colocava a mão nele, ele pegava no sono. Nisso, uma criança que tinha total autonomia, começou a me solicitar para dormir. Não contente, começou a acordar à noite e precisar dessa mão durante a noite. Eu falei, opa! E assim, o João super paciencioso nesse momento, eu falei, chega. Eu enxergo o problema e a gente vai ajustar o problema. O problema é que eu preciso trazer essa confiança pra ele no processo do adormecer. Ele perdeu porque ele veio pra cama e aí ele se sentiu podendo sair dali, ele perdeu porque ele começou a falar, isso agitou ele. Então assim, existe salto? Existe. Existe a mudança que impacta o sono? Existe a doença, que às vezes o bebê não tá conseguindo horizontalizar porque não consegue respirar e isso dá uma atrapalhada? Existe. Mas para de ficar se escondendo atrás disso. O ponto é esse. Para de falar assim, meu filho não dorme bem porque tá em salto. Meu filho não dorme bem porque tem dente. Para. Escuta o que eu tô falando pra vocês. Me escute. Vamos ajustar, vamos colocar em prática bons hábitos. De novo, essa frase, ela fez assim, ó, ela estourou minha cabeça a hora que eu li. Eu falei assim, gente, o processo de adormecer é um aprendizado. Da mesma forma que a gente aprende, a gente pode desaprender. E por que eu tô falando? Por que eu tô dando essa informação pra vocês? Gente, porque eu sou mãe também. E no desespero, muitas vezes, o que a gente faz? A gente vai lá e a criança tá chorando. A mãe que amamenta faz o quê? Eu fui a mãe que amamentei. Diana mamou até quase 2 anos. É peito. Peito. Punha no peito, ela mamava e dormia. Funcionou. O que eu faço no dia seguinte? Mesma coisa. E aí você começa a repetir esse processo. E qual é a mensagem, gente, que eu tô passando para essa criança? Eu estou passando a mensagem de que o sono se inicia fazendo sucção. Mas tudo bem, funciona. Mas no meio da noite você quer uma resposta diferente. Gata, não dá. Se você ensinou isso no começo da noite pra criança, no meio da noite teu filho também vai querer isso. É natural, é esperado. Entendeu? E aí, assim, gente, para de dar o peito, dá mamadeira. Para de achar que o culpado é o peito. O culpado não é o peito. Não é. O problema do teu filho, dependendo da idade que teu filho tá, não é fome. O problema é... Você vai dar mamadeira... Agora, eu tô iniciando um processo com uma família que a criança mama mamadeira. Só que a mãe pega uma mamadeira e dá várias vezes pra essa criança no meio da noite. O que ela faz? Ela dá sucção. Aí a criança... dorme. É fome? É óbvio que não é fome, né? O processo acontece que a criança induz o sono com a mamadeira. Então, a gente muitas vezes, erroneamente, no desespero, assumindo o ato de colocar os nossos filhos para dormir e não permitindo que eles atuem nesse momento, porque é um processo deles. Eu vou puxar um exemplo aqui pra vocês. Por que na alimentação, isso hoje já é tão claro sobre a gente permitir que a criança explore os alimentos, que a criança conheça os alimentos até levar à boca? Não é claro já isso na alimentação? Isso é muito claro. Mas no sono não é. Porque no sono aí você faz todas as intervenções que tem pra fazer, entendeu? Você balança, você pula na bola, você bota no carro, você sai na rede. Cara, assim, ó, eu já vi coisas bizarras, entendeu? Pra que a criança durma. E aí eu digo, para. Vamos pensar. O que tem por trás de tudo isso? Gente, o que tem por trás de tudo isso é a gente desesperada, sem saber o que tá acontecendo, com uma criança chorando, não é? Eu sei. Lógico que eu sei. O que tem por trás de tudo isso? Uma mãe exausta, um pai exausto, que tipo assim, ó, completamente perdido, sem saber pra onde vai, faz inúmeras coisas que não resultam em bons hábitos, não é? Isso que acontece? Porque na minha casa, quando eu não tinha todas essas informações, foi isso que aconteceu. No desespero, sem saber mais o que fazer,
Eu fiz de tudo um pouco, não é? Não é o que acontece aí? O que a gente precisa fazer é entender que assim, ó, o sono ele precisa acontecer pela criança própria, né? E não a gente conduzindo. E aí a gente precisa, o exemplo que eu dou e que eu gosto de usar, olha só, estão me perguntando aqui, como que tira a sucção? Ah, eu tenho até uma boneca ali da Diana, eu vou pegar. Pra eu mostrar isso pra vocês. O exemplo que eu dou, a comparação que eu dou sabe quando você vai ensinar teu filho a andar de bicicleta? E aí você tira uma rodinha, eu vou falar sobre a chupeta, Rafa, fica tranquila. Você tira uma rodinha, depois você tira outra, e aí você vai permitindo que a criança... Não, a criança não pode tomar melatonina. Uma criança sem indicação, o problema não você falou sobre isso, eu até desconfigurei, até dessoquei o que eu tava falando. Eu tive uma conversa com uma amiga minha, que ela é médica, e ela tava falando que uma amiga dela teve a indicação de uma criança que não tinha indicação nenhuma, uma criança, sabe, tudo certo, de tomar melatonina, porque eu não dormia à noite. E aí eu disse, cara, como assim, né? Gente, melatonina é um hormônio. Sabe qual foi a reflexão que eu fiz pra ela? Porque a gente tem medo, a gente não lida com o protesto dos nossos filhos. A verdade é essa. Porque a gente não tá cansado, porque a gente tá cansada, porque a gente, enfim, né? E aí a gente pensa que, eu não posso lidar com o protesto do meu filho, eu não consigo, eu vou traumatizar, não sei o que, tá, gata, ok? E aí melatonina pode dar? Gente, melatonina é um hormônio. Tá? Não é indicado. A melatonina ela serve para induzir o sono. Não vai adiantar, porque aí você vai induzir, mas essa criança não vai conseguir se manter. É o que eu falei aqui no começo da live. Tem questões que precisam ser ajustadas, tá? Então precisa ser feito ajuste de rotina, de ambiente de sono, de higiene do sono, tudo isso. Até pela melatonina. Mas quando eu tô falando, né, já olhei pra tudo isso, e quando a questão é a autonomia do sono, né, que é essa questão de, meu filho dorme mamando, aí quando acorda precisa sugar, meu filho dorme ninando, a gente tem que imaginar que é como se fosse a bicicleta, no qual você vai tirar aos poucos a ajudinha para que essa criança faça o processo sozinha. Aí eu queria ajustar uma expectativa com vocês, não é de hoje para amanhã, né? Existem caminhos. Existe caminho que a gente conduz de uma forma, conduzindo o berço, e aí a criança às vezes protesta um pouco mais, mas a mãe fica ao lado, a mãe fica junto, a mãe pega no colo, a mãe faz carinho, né? E costuma ser um processo mais rápido. Mas tem família que não quer e que quer um processo mais gradual. É um processo que leva mais tempo, mas que funciona. Eu com os meus 2 filhos... tá? Tanto com a Diana quanto com o Pedro, porque assim, de novo, olha a frase vindo. Eu adormeci, até anotei, né? Adormecer é um processo que se aprende, mas que se desaprende. O Pedro, de 5 a 7 meses, a gente teve muita doença respiratória aqui em casa. Então, de uma criança que dormia completamente sozinho, já com a autonomia tava lindo, começou a, precisar de muita ajuda, e aí bagunçou o sono. E eu fiz o processo novamente de ensinar ele a dormir no berço, de ensinar toda essa autonomia nesse momento. E na minha casa, tanto com a Diana quanto com o Pedro, o processo foi extremamente gradual. Então vamos lá, vamos pensar. Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar a lindinha da Diana, que ela tá aqui. Você é a melhor amiga da Diana. Olha lá, ela fala, além de tudo ela fala. Ó, a gente tá lá, amamentando. Vem cá. Eu dou mamar deitada, porque aí ele já dorme, eu só tiro o peito. Para, cara. Para. Você quer resolver teu problema? Você quer? Se você quer, você para de dar mamar deitada. Porque eu lembro que quando com a Diana, eu não lembro quem que falou pra mim, dá mamar deitada que você vai ver, você resolve. Cara, eu achei maravilhoso. Eu nunca tinha dado mamar deitada. Quando eu dei o peito deitado, eu achei maravilhoso, porque eu descansava, né? Só que foi um tiro no pé, porque só fortaleceu a associação. Aí no fim das contas, ela começou a dormir no meu quarto. Foi horrível. Então, assim, esquece, dá mamar deitada, tira isso da tua vida, esquece isso. Mas eu tô cansada. Você quer resolver? Não dá pra ficar fazendo carinho,
eu vou tentar um pouquinho. Para! Quando a gente precisa resolver, a gente precisa resolver. As coisas precisam ser resolvidas. Você precisa assumir esse papel de protagonista e precisa ensinar o teu filho a dormir. Porque esse papel, quem ensina a criança a dormir somos nós, pais. Quem coloca esse bons hábitos somos nós, pais. É igual a ideia de que, cara, eu como na frente do meu filho, eu coloco legumes na frente do meu filho no prato, a gente se alimenta junto por conexão, por tudo mais, mas também para dar exemplo. É eu que ensino a criança a dormir. É eu que ensino os bons hábitos relacionados ao sono. Então, assume esse papel, tá? Assume esse papel, que esse papel é nosso. Pode dar mamar? Pode. Mas a criança sai acordada do peito. Não vai sair dormindo. Não é negociável. Fernanda, como é que eu faço isso? Uai, gente, senta e dá uma mamar. A hora que você vê que a sucção fica lenta, sabe aquela sucção assim, ó? Gente, presta atenção no que eu tô falando e coloca em prática que vai dar certo. Sabe aquela sucção assim, ó? Aí para. Tempão. Depois... Aí para, mais um tempão. Isso, presta atenção. A criança tá dormindo. Quando você puxa a criança do peito, ela faz... Não é? Porque é o reflexo de sucção. Mas nesse início, a criança já está pegando no sono. Eu explico muito isso nas consultorias que eu faço. Porque essa mãe precisa entender esse momento, para que ela possa ajustar, né? E aí, a criança vai lá e vai sair. Quando sai, se a criança tem associação com o peito, gente... vai ter choro. Ah, mas eu não quero que meu filho chore. O choro é uma forma de protesto. Ah, e o choro vai traumatizar. Gata, teu filho tá no teu colo. Tá no colo da pessoa que mais ama ele. Ele tá chorando porque ele quer dormir ali, no que você ensinou. Pra você mudar, vai haver protesto. E eu vou te falar mais. Se você não ensinar aos poucos esse limite de que assim não vai funcionar, mas eu te mostro uma outra coisa, como é que vai ser? A gente olha para esse choro como se fosse algo ruim, como se a gente estivesse rompendo um vínculo com o nosso filho. E isso tá na cabeça da mãe. Eu tenho um pediatra que fala muito uma coisa. O que é da criança se resolve na criança. E o que é da mãe se resolve na mãe. Quando eu escutei isso, eu tava no auge da minha privação de sono. E eu achei muito cruel escutar isso. Muito cruel. Muito. Foi muito difícil ouvir isso. Mas é isso. É isso. Quando, às vezes, eu tirei a Diana ali do peito e ela chorava, claro que eu me sentia, às vezes, poxa, será que, né, é esse o caminho? Será que eu não tô fazendo algo errado? Aí eu pensava assim, cara, ela precisa de dormir, ela precisa ensinar, aprender a dormir. Eu também, quanto mãe, preciso dormir, porque não dá, eu tô no meu limite. Eu tô agindo, muitas vezes, de uma forma que eu não gostaria, de tão cansada que eu tô, né? Então, pega teu filho, tá? Ó. Inicia ali, naquele primeiro momento do sono noturno, tá? Pega teu filho, traz ele pro teu colo, bem apertadinho. E Nina. Olha a Rafaela. A Fê é a melhor consultora do sono do planeta. Meu bentinho segue dormindo a noite toda. Muito bom. Ó, e Nina. Fernanda, mas você não tá trocando, né? Ninar também não é uma associação? Claro que é, gente! Claro que é, claro que é. Só que eu tô trocando aquela ideia. Eu tiro um pouquinho, mas eu dou um outro pouquinho, né? Eu tô ali, tô junto, tô com você, né? Não é isso? Ó. E aí, o que eu tenho pra falar pra vocês é que quanto mãe a gente precisa sentir que a gente tá acolhendo os nossos filhos. Porque muitas vezes, principalmente a mãe que amamenta, quando não, na verdade, silencia a criança colocando no peito, parece que não tá acolhendo, parece que tá fazendo errado. E isso é uma mudança nossa. Nós que precisamos refletir sobre isso, tá? Acho que esse é um ponto. E aí você vai ninar. Uma semana você vai fazer isso, né? Por uma semana. E aí depois de uma semana, que o bebê já tá super adaptado. E aí, assim, ó, você deixa num colo bem contido. Cara, se deixar no colo solto, a criança vai ficar de ponta cabeça no teu colo e não vai dormir. Por quê? Porque o corpo precisa parar pra dormir. No peito, teu filho vai parando. Se você não der um colo apertadinho, não vai parar. Não vai ficar louco ali e não vai dormir nunca. Então, dê um colo. Não tô dizendo que é pra ficar perturbando criança. Não é isso. Presta atenção. É pra deixar apertadinho, firminho, gostosinho aqui, tá vendo? E aí você vai ninar. Dormiu, você vai transferir no berço. Uma semana. Gente, tô falando por alto?
né? Uma semana, mas de repente em 3 dias você já tá com isso tranquilo. Ou de repente não, de repente vai levar mais tempo. Quando eu tô em acompanhamento, a gente tem acompanhamento de 30 e de 60 dias. Eu tô diariamente falando com essa mãe. E aí a gente vai dando o momento que a mãe vai fazendo as trocas, tá? Mas aí na sua casa, sentiu que tá tranquilo? Próximo passo. Próximo passo. Próximo passo qual é? Dar um colo mais parado. Porque o berço depois, ou a cama, enfim, não balança, né? Então precisa ser um colo mais parado. Aí você tira do peito, você pode dar o peito como última atividade. Deixa eu falar uma coisa, não funciona, dá o peito, porque no fim das contas sempre sai dormindo, eu me perco. Troca a ordem da atividade, gata. Coloca peito, banho e coloca pra dormir. Pronto, resolveu, não tem mais o peito ali encostado, tá? Não, pra mim funciona dar o peito por último, eu sou super assertiva, eu consigo tirar meu filho acordado, fechou. Deixa o peito ali naquele momento, não é uma questão. Quando eu tô falando em peito, tá? Inclua também mamadeira. É a mesma coisa. É sucção. Eu diria que é ainda pior, né? Porque o peito ainda é o leite materno, toda aquela coisa ali. A mamadeira não tem a necessidade. Você tem certeza mais do que absoluta que, né? Então, tira acordado e aí coloca pra dormir. Agora que a gente já passou do momento do colo balançando, a gente vai dar um pouquinho menos. A gente vai dar um colo parado. Coloca no berço ainda dormindo. Esquece. Sabe qual que é o grande problema? Tá? A maior parte das famílias que eu atendo, o problema é que, primeira coisa, cada dia faz de um jeito as coisas. Não aceitou. Como não aceitou? Assume essa responsabilidade. Mostra como é que vai ser. Repete. Eu vou falar. Eu vou falar porque eu não vou aguentar não falar, entendeu? Eu vou falar. Eu atendi uma família e aí um dia a mãe disse assim pra mim, ele não aceita ir na cadeirinha do carro. Eu falei, não aceita? Como assim não aceita? Ela falou assim pra mim, ele não aceita. Eu falei, ele solta o cinto, né? Como assim? Não tô entendendo. Né, de risada, ela falou, Fernanda, ele chora muito e eu não lido com isso. Eu falei, então, só que é uma questão de segurança, né? É uma questão de que a gente é adulto, eu entendo completamente. A criança não quer ir na cadeirinha do carro. É chato pra caramba ir na cadeirinha do carro. Para o corpo, uma criança ali de 7, 8, 9, 10 meses, tá com o corpo a 1000. Acha que vai querer ir na cadeirinha do carro? Mas nem eu, né? Mas não é negociável. E eu não tiro. E ela disse pra mim que ela tirava. Tipo, no meio da rua, assim, né? Às vezes, quando ela tava sozinha, ela punha ele no colo e ia dirigindo. Eu falei pra ela, pelo santo amor de Deus, né? Pelo santo amor de Deus, não é negociável. Uma hora você dá uma porrada com o carro e aí? Como é que fica, né? Então, a gente precisa olhar para esse protesto. Teu filho vai protestar, é esperado que ele proteste. Ele tá acostumado a dormir, sei lá, mamando, ninando, de repente você vai dar o colo parado. Só que entenda que é um processo, que a gente vai aos poucos. Muitas famílias quer o quê? Quer perfeição, quer aquele 880, sabe? Tipo, sai de um lugar, já quer ir pro outro em uma semana. Não é assim, é um processo que a gente vai diariamente diminuindo os estímulos e sendo consistente. O Pedro dormia no colo parado. Pro Pedro dormir do colo parado até dormir sozinho no berço e eu poder sair do quarto foram 3 meses diário, e diminuindo aos poucos o estímulo que lhe era dado, né? Isso é muito importante de ser claro. Aos poucos a gente vai diminuindo. Tá, então hoje dorme no colo parado e aí eu transfiro. Beleza, fechou. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é oportunizar o berço mais acordado. Olha a virada de chave. Presta atenção no que eu tô falando pra vocês. Olha, a criança não deita e fica imóvel igual a gente na cama. A criança levanta, abaixa, vira, vai, levanta, abaixa, vira de ponta cabeça, levanta um pé de novo, vira. Não tá chorando, você não vai fazer intervenção nenhuma, gata. Deixa ali, né? Começou a chorar, você faz um carinho. Você pega, você dá uma chacoalhadinha, você meio que nina como se você estivesse ninando dentro do berço. Você esperou 2, 3, 4 minutos assim. A criança não acalmou, com você ninando, intervindo ali. Traz pro colo. Espera um pouquinho. Colo parado, não vai balançar. Mas tá chorando, mas tá no colo, tá no teu colo. É colo parado. Né? Tá tudo bem. Gera essa segurança. Teve alguém aqui que falou... gente, um grande X da questão que eu pego famílias que eu atendo diariamente, que eu vejo é o seguinte...
a gente não é consistente. A gente passa a mensagem errada para os nossos filhos meio que cada dia de um jeito. O que acontece? Eu tô cansada. Cansada que tô, o que eu faço? Eu vou lá e um dia eu faço de um jeito, o outro eu faço do outro. E aí eu faço uma semana de um jeito e a criança protesta um pouco mais, eu vou lá e bagunço tudo. Então, eu brinco nos atendimentos que eu faço, mas eu vou brincar aqui com vocês. E aí eu vou ser bem assim, se vai descer pro play, desce e coloca em prática. Então, se vai ajustar o sono, faça com consistência. Não vai passar mensagem mais confusa ainda pro teu filho. Cada dia você faz as coisas de um jeito. Cadeirinha do carro, colocou um dia, tirou, ficou tirando, pronto, ferrou, vai virar uma bagunça. Pôs na cadeirinha do carro, explicou, foi, tenta brincar, tenta pôr a mão. E fica firme nisso, para de protestar, porque a criança ela é completamente inteligente, ela se adapta à questão. É importante, é uma questão de segurança, assim como dormir é importante. Então assim, hoje a criança dorme no colo, tá acostumada, ela sabe que aquilo ali é seguro. Começa a repetir, a colocar no berço, põe a mão sobre, verbaliza. Só que você tem que sentir, você tem que emanar que aquilo é seguro. A mãe tá pondo no berço, ela fala, ai, tá, para. Vamos voltar, volta. Na mãe a gente cuida do que tem na mãe, no filho a gente cuida do que tem no filho. Tem muita questão emocional nossa envolvida no sono dos nossos filhos. E eu falo isso como mãe pra vocês. Eu tô falando, claro, que aqui sentada de um lugar onde eu tô passando orientações pra você. Opa, escutaram a melhor amiga da Diana aqui falando? Mas quanto mãe, eu também vivencio na minha casa. Eu conto isso assim, nos meus atendimentos eu conto que o Pedro dorme sozinho no berço, eu ponho e saio. A Diana nunca consegui fazer isso. Ela precisou da minha companhia. E por que ela precisou da minha companhia? Porque eu tinha a sensação de que quando eu colocava ela no berço e saía, eu estava abandonando ela. Era só a minha sensação, mas que ela sentia, e aí ela chorava. E o Pedro não chorava. O Pedro, como isso estava muito trabalhado já, isso estava muito olhado dentro de mim, ele não sentiu isso. Então a gente precisa também, às vezes, silenciar e pegar as nossas questões e acolher. É igual quando a gente fala assim, eu sou uma pessoa extremamente medrosa. Sei lá, andar de bicicleta na rua. Eu andei muito na minha infância, mas eu tenho um pouco de receio da Diana. Eu me seguro pra não passar esse medo pra ela, né? Eu às vezes, não sou eu que levo ela pra aprender a andar de bicicleta na rua. Quem leva normalmente é o João, que leva mais, que entrega mais ela, né? Então, acho que esse também é um ponto muito importante, tá? E aí, depois desse passo, é o ponto de deixar, de fato, a criança ali acordada no berço. Essa criança vai explorar o berço. Às vezes, você antes colocava teu filho para dormir em 10 minutos. Nesse processo, vai levar mais tempo. A gente tem que estar ali do lado, silenciar e esperar. Conforme a criança vai criando uma certa segurança, você consegue se distanciando da onde você tá. Não é para forçar a barra, colocar a cadeira, aquela coisa rígida, não é isso que eu tô falando. Mas você sai um pouquinho do quarto, espera um pouquinho, dali a pouco você volta, se a criança solicitar. Se também não solicitar, você sai e fica um pouco para fora, né? Dá um tempo, só volta se for solicitado. É assim que a gente constrói. E eu tô ensinando tudo isso aqui para vocês, porque quem me acompanha nos stories sabe disso. O processo de sono do Pedro, por exemplo, estava muito tranquilo, bagunçou no final do ano. E eu acertei de novo, a ponto de colocar ele na cama e tô saindo e tá funcionando. Por que eu consegui fazer isso? Porque eu tenho conhecimento, porque eu coloco as coisas em prática. Porque eu não fiquei naquele lugar achando que a maternidade é isso, que eu tenho que acordar 3, 4 vezes na noite, sabe, que é meu filho, que meu filho não pode chorar, que é ele que vai determinar que hora né, se ele não tá querendo ir pra dormir, eu não coloco. Para. Você é autoridade na sua casa. Você precisa ter as ferramentas e colocar o melhor possível que você consegue em prática. Às vezes você não consegue o ideal, mas você consegue o melhor possível. Para que todo mundo ali tenha bons hábitos de sono. Para que não seja um grande caos. Porque uma criança que não dorme bem é uma criança que chora por tudo, é uma criança que não aceita as coisas, que não lida bem com a alimentação, que não lida bem com as emoções. Não tem como, gente. A gente com privação de sono fica maluca, faz ideia uma criança que tá em
pleno processo de desenvolvimento. Então, é importante que a gente entenda sobre o sono e que a gente conduza o sono dos nossos filhos, que a gente consiga ensinar para os nossos filhos. Conseguir deitar no berço ou na caminha, fechar os olhinhos, relaxar, ver o quanto isso é bom, tá? Essa live foi para iniciar o ano. Queria falar que quem não está no grupo do WhatsApp, é um convite para vocês entrarem, o grupo é gratuito. E quem já está, quem precisa de uma ajuda personalizada, minha agenda para janeiro está aberta, não viajarei, já viajei. É só me chamar, eu explico para vocês como que é o atendimento, é extremamente personalizado, a gente faz tem um audiocurso que eu entrego, tem um questionário, tem também um e-book, a gente faz uma videochamada no qual eu passo tudo para vocês, e depois a gente faz o acompanhamento diário por 30 ou 60 dias, no qual diariamente eu falo, e aí, como é que foi? É no WhatsApp o acompanhamento da consultoria, tá? Enfim, vocês me chamam lá no WhatsApp que eu explico pra vocês como é que funciona certinho. O grupo do WhatsApp tá lá no Linktree. Sai agora da live, clica lá e essa semana já teve áudio. Uma vez por semana tem áudio, sou eu que mando os áudios. E só eu que falo também. Porque senão fica aquela coisa de bom dia, boa tarde, boa noite e aí, né, perde o foco do grupo ali, tá? Um beijo no coração de cada uma de vocês. Prometo tentar fazer uma live semana que vem, tá? Minha agenda tá apertada, as crianças estão de férias, mas é muito bom estar aqui de novo. Só seria ainda melhor se eu pudesse estar vendo a carinha de cada uma de vocês, tá?